Fala galera! Vamos então, na aula de hoje, vermos uma nova área no curso gratuito de Física. Na aula de hoje, pessoal, nós vamos começar a dinâmica, que é a área da física que estuda a causa dos movimentos. Nota bem, nós estávamos estudando até agora a cinemática, que é a área da física que simplesmente estuda os movimentos, sem se preocupar com as suas causas. E agora nós entramos no estudo das causas do movimento da dinâmica. E galera, a base da dinâmica serão essas três leis que nós vamos ver na aula de hoje. As três leis do famoso Isaac Newton. É a partir dessas três leis que nós vamos poder estudar as forças, as suas relações e vamos entender o que causa, afinal, o movimento das coisas. Antes da gente começar com a aula, aqueles pedidos de sempre, dá o teu joinha aí para fortalecer o SOR, te inscreve no canal se tu ainda não é inscrito e clica no sininho para receber notificações a cada vez que a gente postar um vídeo novo. Pois bem, pessoal, Isaac Newton foi um cidadão que viveu entre os séculos 17 e 18. Ele estudou, na verdade, várias coisas. Ele é da época do Renascimento científico, aonde a ciência aflorou depois da Idade Média, né? Ele estudou várias coisas. Aqui, na verdade, a gente mostra um pedacinho da obra dele, que faz parte da mecânica, né? Mas ele contribuiu para a ótica. Quando a gente for ver o fenômeno da dispersão da luz branca, foi ele que estudou isso, né? Ele estudou muito também a natureza da luz, né? Se a luz era onda ou partícula, ele está envolvido nesse estudo. Ele desenvolveu o cálculo, que se estuda em ensino superior. Ele era um cara muito religioso, então ele também estudou muito a Bíblia. Então é um cara que contribuiu muito para o conhecimento da humanidade. Aqui a gente vê só um pedacinho do estudo dele. A gente vai voltar a ver o nome dele também lá em Gravitação Universal, na lei da gravitação universal, tá? Mas enfim, essas leis de Newton que na verdade são, pessoal, a base da física clássica. Então o Newton é importantíssimo, um dos nomes mais importantes da física, se não talvez o mais importante, mas digamos que da física clássica, sim, ele é provavelmente o nome mais importante que a gente tem aqui. Bom, pessoal, o que vão ser as três leis de Newton, tá? Duas leis, elas vão ser aqui, a gente estuda elas de uma forma muito mais conceitual, tá? E a outra que vai ser a parte que vai ter uma parte mais matemática de conta, propriamente dito, tá? A primeira lei de Newton, pessoal, ela é chamada de lei da inércia, né? A palavra-chave para a gente entender essa primeira lei é inércia. E bom, o que vai ser a palavra inércia? Olha só que nome bonito, né? Inércia. Será que alguma pessoa tem esse nome inércia? Já pensou? Botar o nome do teu filho de inércia? E sabe, um dia eu tenho um cachorro e eu coloco o nome dele de inércia. Mas enfim, inércia, pessoal. Se tu procurar no dicionário, por exemplo, essa palavra inércia, talvez tu encontre, assim como sinônimos para essa palavra, assim, ó, preguiça, torpor, tendência a não mudar o seu estado, né? E pode ser, inclusive tu pode usar na tua redação essa palavra inércia, né? É válido isso. Agora, aqui na física, o que vai estar relacionado à inércia? A inércia tu pode relacionar com a massa do corpo, tá? É a tua massa. Quanto mais massa tem um corpo, mais inércia ele tem. Massa essa que no sistema internacional é medida em quilogramas, ok? Mas bom, o que vai me falar a primeira lei de Newton, que ela justamente fala da inércia? Ela fala assim, ó, que todo corpo, né, todo corpo que tenha massa, ele vai ter, devido a essa massa, ou seja, por inércia, uma tendência a permanecer no seu estado ou de repouso ou em movimento retilíneo e uniforme. Todo corpo terá uma tendência a ficar parado, ou se ele está em movimento, ele tende a permanecer neste movimento, tá? Aí talvez eu te pergunte, Soro, o que tem a ver repouso com MRU? Bom, se tu notar, se eu estou parado,
ou se eu estou em MRU, ou seja, com velocidade constante, esses dois estados de movimento possuem algo em comum. O que estar parado ou estar em MRU tem em comum? São dois estados aonde eu não tenho aceleração. Ou seja, em que eu não tenho mudança de velocidade, eu não tenho mudança de movimento, certo? Então, logo, se eu estou parado ou se eu estou me mexendo com velocidade constante, eu tenderei, por inércia, a permanecer assim. Agora, essa lei também me diz como que eu posso alterar esse estado de movimento. Tipo assim, ó, se eu estou parado, como é que eu pego alguma coisa que está parada e eu coloco ela em movimento? Ou se tem alguma coisa se movendo com velocidade constante, como é que eu aumento a velocidade dele? Ou como é que eu diminuo a velocidade dele? Como? Mediante a aplicação de uma força resultante. Newton nos diz que quando nós temos uma força resultante sobre um corpo, nós vamos alterar o seu movimento. Muda o movimento. Então aqui nós chegamos no estágio bem importante, então aqui, que ele vai nos dizer então, afinal, o que muda, o que causa o movimento nas coisas? E o Newton vai dizer, o que causa movimento é força. Mais importante ainda, força resultante, tá? Toma cuidado, para que um corpo mude o seu movimento, então, eu tenho que ter força resultante, não é só força aplicada. Correto, pessoal? Então, por exemplo, se eu tiver em algum corpo, tá? Vamos botar aqui, ó, uma caixinha. É muito comum nos problemas de dinâmica aparecer os corpos como sendo caixinhas, bloquinhos, tá? E se eu tenho alguém puxando para um lado com 5 e alguém puxando com o outro lado com 5, nota, eu não tenho força resultante aqui. Força resultante é 0, tá? Então esse cara não vai ter uma mudança no seu movimento, ok? Para que eu tenha mudança no movimento, tem que sobrar força. Então eu teria que ter, por exemplo, alguém puxando essa caixinha com 7 para um lado, ou outra pessoa puxando com 3, né? 7 para um lado, 3 para o outro, sobra a força que é igual a 4 para o outro lado. Aí eu tenho força resultante, ok? E esse cara vai mudar o seu movimento, certo? Então, tu nota, então, na verdade, que nós estamos vendo aqui que quando eu tenho força resultante e eu mudo o movimento do meu corpo, o que é mudar o movimento, mudar a velocidade? É a aceleração. Então, força resultante causa aceleração. Maravilha, beleza. Esse é o enunciado, então, da primeira lei de Newton, muito mais conhecida como lei da inércia. E aí, pessoal, um exemplo bem comum envolvendo a primeira lei de Newton, também chamada de lei da inércia, é o exemplo no ônibus, certo? Imagina o seguinte, que tu está num ônibus, vamos colocar aqui um ônibus, o ônibus inicialmente parado, ok? Então, ônibus parado, sem velocidade, tem uma pessoa aqui em pé no ônibus. Perfeito. Aí daqui a pouco o motorista do ônibus resolve acelerar o ônibus com tudo e inesperadamente. Bom, se tu é essa pessoa que está em pé no ônibus e inesperadamente o motorista resolve acelerar, eu te pergunto, o que acontece contigo? O que vai acontecer contigo então? O motorista resolve acelerar. Pá, acelerou para cá. Aceleração aponta para cá. Ele pisou no acelerador com tudo. Tu terá a sensação que tu está sendo jogado para trás. Dessa maneira aqui, certo? Do referencial, digamos, de alguém olhando de fora, do referencial do solo, como é que a gente explica isso? Essa sensação que nós temos que estamos sendo jogados para trás. Inércia. Nós temos
por inércia, uma tendência a permanecermos em repouso ou em movimento retilíneo uniforme. Então, logo, se eu estou aqui em repouso e o ônibus vai para frente, a minha tendência é permanecer em repouso, na mesma posição que eu estou. Então, por isso que quando o ônibus vai para frente, eu tenho a sensação de ser jogado para trás, porque a minha tendência é permanecer parado em repouso. Claro, aí depois o ônibus vai aplicar uma força em mim e aí eu irei para frente. Maravilha? É por isso, então, que, por exemplo, já notou que em carros bem antigos, assim, talvez um Fusca da década de 70, ali, 80, tu não tem um encosto para a cabeça das pessoas? É, esse encosto para a cabeça veio depois, ali, década de 80, 90. Porque naquela época acontecia, várias vezes já aconteceu isso, de o carro acelerar muito bruscamente e aí a cabeça da pessoa, por inércia, permanecer na mesma posição, só que o corpo ser jogado para frente e a pessoa morria com isso. Já aconteceu acidentes assim. Então, por isso que eles acabaram colocando aquele encosto para a cabeça para tentar evitar esse tipo de acidente. Ou também, qual é a função do cinto de segurança? Mesmo esquema. Aí quando o carro freia, imagina, o carro está em movimento a uma velocidade muito alta. Aí o carro freia. Beleza, o carro freou. Só que teu corpo, por inércia, tende a permanecer se movimentando para frente, né? Então, se não tivesse cinto de segurança, o que aconteceria? O carro frearia, teu corpo ia ser, por inércia, né, continuar em movimento e ser arremessado para frente. Então, o cinto de segurança tem essa função, né, que evite o teu corpo de ser jogado para frente por inércia. Maravilha! Essa é a nossa primeira lei de Newton. Fica aí com o senhor e agora nós vamos ver a segunda lei de Newton. Vem comigo, vem comigo. Então, galera, vamos agora ver a segunda lei de Newton. Que, na verdade, eu vou dizendo, a segunda lei de Newton, na verdade, ela é um complemento da primeira. A segunda lei de Newton, ela vai pegar o enunciado da primeira lei de Newton e ela vai colocar isso numa equação matemática. A segunda lei de Newton ela é chamada de princípio fundamental da dinâmica, tá? É só um outro nome que ela pode receber aí. Galera, vamos imaginar duas situações aqui para a gente ver onde é que vai surgir a segunda lei de Newton. Aqui na primeira, eu tenho uma pessoa sempre com a mesma massa, né? Tentei colocar aqui um bonequinho sempre com a mesma massa. E eu vou aplicar nessa pessoa forças resultantes de intensidades diferentes. Ó, começa com uma força pequenininha e eu vou aumentando a intensidade da força que eu aplico na pessoa, né? Digamos, vou empurrando ela com uma intensidade maior. Então vamos imaginar assim. Vocês concordam que quanto mais intensa é a força que eu aplico na pessoa, maior aceleração ela vai tender a adquirir, né? Pois nós vimos na primeira lei de Newton que força causa aceleração. Então, logo, aqui a pessoa adquire uma aceleração relativamente pequena. Claro, ela entra em movimento, mas com uma aceleração pequena. Aqui eu já tenho uma aceleração maior que a pessoa adquire. E aqui embaixo a pessoa vai adquirir a maior aceleração. Correto? Bom, se a gente tem que quanto maior é a força que eu aplico, maior é a aceleração que a pessoa adquire, nós podemos escrever então que a força resultante é diretamente proporcional à aceleração adquirida pela pessoa. Correto? Bom, agora nós vamos para a segunda situação, onde nós temos pessoas de massas diferentes, representadas por este belo desenho que o professor Eric fez aqui. Eu tenho aqui uma pessoa de uma massa pequenininha, que é um stickman, aqui já é uma pessoa com uma massa maior, e aqui é a pessoa de maior massa de todas, que é um Snorlax, praticamente esse meu desenho aqui. E agora eu vou aplicar a mesma força. Então, tu imagina que eu estou aplicando uma força de mesma intensidade em cada uma dessas três pessoas que nós temos aqui. E aí eu te pergunto o seguinte:
qual pessoa tenderá a ter maior aceleração aqui? Será que é a pessoa de menos massa, a pessoa de mais massa ou a pessoa que está ali no meio? E aí, o que tu acha? Se tu respondeu que a pessoa de menos massa tem mais aceleração, sim, está certo. Pensa comigo, meu amiguinho, minha amiguinha. A pessoa de menos massa, ela tem menor inércia, correto? Ou seja, ela tem uma tendência menor a permanecer em repouso ou em MRU. Então, logo, essa pessoa de menos massa, ela vai ser a que mais terá aceleração dessas três. E conforme nós aumentamos a massa da pessoa, quanto mais massa, pensa comigo, mais inércia, mais ela tende a permanecer em repouso, é mais difícil de colocar essa pessoa em movimento. Então, para uma mesma força, essas pessoas vão adquirindo acelerações que vão ficando cada vez menores. Até que tu chega na pessoa de mais massa que adquire uma aceleração bem pequenininha. E bom, qual é a conclusão que nós podemos tirar dessa segunda situação aqui? Nós observamos que quanto maior é a massa que eu tenho, menor é a aceleração que eu adquiro. Ou seja, a massa e a aceleração são grandezas que são inversamente proporcionais. Ok, interessante isso, professor. E bom, meu querido, minha querida, dado essas duas relações que eu tenho aqui, bom, se eu sei que a aceleração é proporcional à força, que é inversamente proporcional à massa, a partir disso eu posso concluir que a aceleração de um corpo pode ser escrita como a razão, nossa, que linguajar bonito, professor, razão, divisão, não é a mesma coisa, razão da força resultante sobre o corpo sobre a massa. Bom, essa aqui já é a definição matemática da segunda lei de Newton. Só que, claro, se tu já viu isso aqui em algum outro lugar, seja num livro, seja na tua escola, no teu cursinho, isso aqui talvez tu tenha visto escrito de outra forma. Sim, né? Apesar desse aqui ser, digamos, o enunciado original da segunda lei de Newton, isso aqui muitas vezes acaba sendo reescrito. Como? Pegando a massa que está aqui dividindo, passando para o outro lado, multiplicando, e aí nós chegamos em que a força resultante sobre um corpo é dado pela sua massa, produto ou multiplicação da sua massa, vezes a aceleração. E aí temos a famosa, conhecidíssima segunda lei de Newton, certo? Também conhecida como física, meu amor, se tu é fã aí de macetes para gravar fórmulas, certo? Pessoal, muita atenção aqui quanto às unidades, tá? No Sistema Internacional de Unidades, a massa é dada em quilograma, então sempre usar a massa em quilograma. A aceleração do corpo é dada em metros por segundo ao quadrado. E quando a gente tem massa em quilograma e aceleração em metros por segundo ao quadrado, a força do corpo, em homenagem a, obviamente, Isaac Newton, será dada em newtons. Então, newton é a unidade no Sistema Internacional de Força, tá? Até tem outras unidades para força, como, por exemplo, o quilograma-força, que usa um outro sistema, mas a gente acaba não usando aqui quando a gente fala de Enem e vestibulares, tá? Para que tu tenha uma noção assim, né? Porque não é uma coisa que a gente fala no nosso dia a dia, eu estou aplicando uma força de 5 newtons aqui nessa caixa, né? Não é uma linguagem que a gente usa comumente. Se tu for levantar um saco de 1 kg de arroz, imaginou isso? Tá levantando um saco de 1 kg de arroz, para tu segurar 1 kg de arroz, tu tem que fazer uma força de 10 newtons. Né? Então, tu tem uma noção aí o que vai ser mais ou menos 1 newton e 10 newtons. Tá? Se tu tiver, por exemplo, 60 quilos de massa, imagina isso.
e alguém quer te pegar no colo. Essa pessoa que vai te pegar no colo tem que fazer uma força de 600 newtons para te pegar no colo. Deu para ter uma noção mais ou menos aí do que é 1 newton, 10 newtons, 100 newtons, por aí vai? Beleza? Bom, vamos fazer um exemplo aí da segunda lei de Newton e depois a gente segue para a terceira lei de Newton. Vem comigo! Então, pessoal, vamos fazer um exemplozinho inicial sobre a segunda lei de Newton, tá? Nas próximas aulas a gente vai aprofundar, a gente vai ver todas as forças que a gente pode ter aqui. Aqui é só um exemplo para a gente treinar um pouquinho. A questão diz o seguinte: sobre um corpo de massa igual a 20 kg, atuam duas forças de mesma direção em sentidos opostos, que correspondem a 60 newtons e 20 newtons. E a questão pergunta: determine a aceleração em que esse objeto movimenta-se. Então é sempre bom numa questão de física a gente fazer um desenho, por mais simples que seja, para fazer uma representação do que está sendo dito na questão. Isso quando não tem nenhum desenho na questão. Então a gente vai imaginar, aqui está o nosso corpo, o nosso objeto, duas forças atuando nele, uma de 60 newtons e outra de 20 newtons, e essas forças têm que ter sentidos contrários. Então eu vou botar uma força aqui de 60 newtons, por exemplo, aqui para a direita, e outra força aqui de 20 newtons para a esquerda, ok? Ah, professor, por que tu botou uma para a direita e outra para a esquerda? Porque eu quis, né? A questão não fala se uma está para a direita e está para a esquerda, se é para cima ou que é para baixo. Eu só tenho que obedecer à condição de que elas terão sentidos contrários. E bom, vamos lá. Nós temos um objeto cuja massa é 20 quilogramas. Então, usando a segunda lei de Newton, eu sei que a força resultante nele é igual a massa vezes a aceleração dele, né? A força resultante que vai causar a aceleração. Muito bem. Agora, quanto que é o valor da força resultante aqui? Bom, vamos pensar, né? Vetores aqui. Se eu tenho uma força de 60 newtons para a direita e outra força de 20 newtons para a esquerda, então são forças de sentidos contrários, a força resultante eu obtenho diminuindo uma força da outra, né? 60 para um lado, 20 para o outro, que nem cabo de guerra, né? Então eu vou ter uma força resultante de 40 newtons, e nesse caso para a direita, ou seja, estará sobrando de força 40 newtons para a direita. Maravilha! E aí, jogando na segunda lei de Newton, então, 40 newtons é igual a 20 quilogramas vezes a aceleração. Logo, então, a aceleração vai ser 40 sobre 20, 2 metros por segundo ao quadrado. Perfeito, está aí a resposta da questão. Pessoal, muito cuidado aqui, tá? Porque eu vejo muitos alunos, quando vão usar a segunda lei de Newton, o pessoal muitas vezes não dá bola para esse R aqui, tá? Do lado do F, tá? Às vezes até as pessoas só escrevem F igual a MA. Muita gente escreve assim, F igual a MA. Tá ok, escrever assim não tem problema. Mas eu sempre quero que tu lembre que essa força não é qualquer força, é a força resultante. É a resultante das forças que atua sobre o corpo, certo? Não é uma força isolada que está atuando ali. Eu não poderia nessa questão dizer que 60 é igual a MA. Não, 60 é uma força atuante sobre o corpo. O que eu coloco ali na segunda lei de Newton é a resultante de 60 com 20, que no caso aqui deu 40. Então é sempre a resultante das forças que vai na segunda lei de Newton e não uma força específica ali necessariamente. Se ligou nisso? Beleza? Vamos seguir com a aula então. Vamos agora para a terceira lei de Newton. Vamos lá. Então, galera, vamos ver a terceira lei de Newton. Eu não vou dizer que é a última lei de Newton, porque nós vamos ver mais uma lei de Newton, só que lá em gravitação. Bom, pessoal, a terceira lei de Newton ela é bem conhecida. Ela é mais conhecida como lei da ação e reação. E por que lei da ação e reação? Basicamente pelo seguinte, ela nos diz que se eu tenho um corpo A, e esse corpo A faz uma força em outro corpo B, o corpo B vai fazer uma força no corpo A, que vai ter a mesma intensidade,
só que sentido contrário à força que ele recebeu. Ô professor, como assim? Não entendi direito. Calma que eu te explico. Olha só, aqui nós temos uma pessoa empurrando uma parede. Imagina que tu fica, sei lá, dando encontrão na parede. Se a pessoa está fazendo, vamos supor, uma força de 10 newtons na parede para a direita. Dado essa terceira lei de Newton, o que vai acontecer? A parede também vai fazer uma força na pessoa, com 10 newtons também, com a mesma intensidade, só que em sentido oposto. Então, para a esquerda. É assim que funciona a terceira lei de Newton. Só que toma cuidado com algumas implicações que a gente vai ter, dado este exemplo. Vocês notam que se tu ficar te empurrando contra a parede, tu vai indo para trás. Tu tá encontrando a parede e vai para trás. Enquanto que a parede mal sai do lugar. Por que isso acontece? Mesmo que a força que tu faz na parede tenha a mesma intensidade da força que a parede faz em ti. Por causa das massas. Nós temos aqui, meu amiguinho e minha amiguinha, massas diferentes. A tua massa é muito menor do que a massa da parede. Ou seja, a parede ela tem mais inércia do que tu. Então, logo, se eu faço 10 newtons na parede, a parede faz 10 newtons em mim, por eu ter menos massa, eu vou adquirir uma aceleração muito maior. Ou seja, eu tenho um efeito muito maior aqui. É a mesma questão de, por exemplo, vamos imaginar que um Fusca bateu num ônibus. Teve uma batida de um Fusca com um ônibus. Provavelmente, o Fusca vai virar uma panqueca, de tão amassado que ele fica. E o ônibus, no máximo, vai dar uma amassadinha ali na lataria dele. Toma cuidado. Pela terceira lei de Newton, a força que cada um dos dois sofre tem a mesma intensidade. Tem a mesma intensidade. Se o Fusca fez 1000 newtons no ônibus, o ônibus fez de volta 1000 newtons no Fusca. Ação e reação. Só que, como a massa do Fusca é muito menor do que a massa do ônibus, o que acontece aqui? O Fusca sofre um efeito, uma aceleração muito maior. Então é assim que funciona a terceira lei de Newton. Pessoal, uma coisa muito interessante da terceira lei de Newton é que ela é aplicada em toda a física clássica. Esse princípio que eu acabei de te mostrar. Olha só, eu trouxe aqui 3 situações de 3 áreas diferentes da física onde nós usamos a terceira lei de Newton. Por exemplo, aqui, ó, gravidade. Nós temos a Terra e outra coisa, sei lá, pode ser tu. Força gravitacional. Nós agora somos atraídos pela Terra, força da gravidade. Mas ação e reação. Assim como nós somos atraídos pela Terra, a Terra também é atraída por nós. Nós também exercemos uma força de atração com a Terra por nós. Só que o que acontece? A nossa massa ela é muito menor do que a massa da Terra. Então, para a Terra é uma força praticamente insignificante. Mas para nós, essa força é bem relevante. Né? E lembrando que elas têm sempre a mesma intensidade. A força que eu sinto de atração é a força que a Terra sente de atração. Na eletricidade, se eu pegar duas cargas elétricas, por exemplo, aqui, ó, duas cargas positivas, não importa o valor das cargas, pode ser uma carga muito maior do que a outra. Elas aqui estão se repelindo, pois são duas cargas positivas, com forças elétricas de mesma intensidade. Se uma carga está sofrendo uma força de repulsão de 500 newtons, a outra carga também está sofrendo 500 newtons de repulsão. Forças de mesma intensidade e sentidos contrários. Magnetismo, olha aí, eu tenho 2 ímãs no caso, Polo Norte e Polo Sul. Coloquei os polos nortes próximos. Os ímãs vão se repelir. E essa força magnética de repulsão entre os ímãs será de mesma intensidade. Independente se o ímã é maior do que o outro, se cria um campo magnético maior, não depende disso. Olha só que interessante. E aí, pessoal,
uma implicação interessante que a gente vai ter aí da terceira lei de Newton. Nota, um corpo não faz força no outro. A gente até pode anotar isso aqui, que isso aqui é bem interessante da gente saber. Um corpo nunca faz força nele mesmo. Um corpo nunca faz força nele mesmo. Já parou para pensar quando, por exemplo, tu pula, né, quando tu sai assim do chão? Será que é tu mesmo que está te levando pro ar, saindo do chão? Não, pessoal. Quando nós pulamos, não somos nós que estamos fazendo força em nós mesmos. Na verdade, quando nós pulamos, nós fazemos uma força no chão, para baixo. A gente empurra o chão para baixo. Ação. E aí o chão, pela ação e reação, nos empurra para cima. Então, quando a gente pula, empurramos o chão para baixo e o chão nos empurra para cima. Ação e reação. Na verdade, quando a gente caminha, acontece isso também. Quando nós caminhamos, o nosso pé empurra o chão para trás. E aí o chão empurra o nosso pé para frente. Quando tu for caminhar, tenta fazer isso. Tenta perceber isso na próxima vez. Tu sempre empurra o chão para trás e o chão te empurra para frente. É assim que nós caminhamos e corremos. Os carros funcionam assim também, empurrando o chão para trás e o chão te empurrando para frente. Lei da ação e reação. Um foguete, quando vai decolar, faz isso também. No caso, o que ele faz? Ele joga ar para baixo. Ele faz uma força nos gases para baixo, os gases resultantes da combustão. E aí os gases fazem uma força de volta no foguete para cima. É assim que o foguete decola. Então, olha como essa terceira lei de Newton ela é bonita e ela explica tantas coisas no nosso universo. Para a gente encerrar a aula, pessoal, eu quero discutir uma coisa contigo que muitas pessoas pensam sobre a terceira lei de Newton e que é bem cobrado nas questões de vestibular, que tu tem que tomar cuidado. Porque olha bem a situação que tu tem aqui. Então tu tem aí dois corpos em que as forças que cada um sofre, tu nota, são forças de sentidos contrários e de mesma intensidade. Então tu vai te deparar com situações do tipo, uma força para cá de 10 newtons e outra força para lá de 10 newtons. Aí eu te pergunto uma coisa. Se tu tem essa situação aí, forças de sentido contrário de mesma intensidade, as forças não vão se anular então? Tipo, 10 newtons para um lado, 10 newtons para o outro lado. Não dá uma força resultante nula? Ação e reação, então, são forças que se anulam, então? Tá certo dizer isso? Sim ou não? Sim ou não? E aí pegadinha do malandro. Se tu respondeu que ação e reação se anulam, toma cuidado. Não acontece isso. Na verdade, nunca acontecerá isso com o par ação e reação. Anota aí. Ação e reação nunca se anulam. Mas por que nunca se anulam, professor? Pois atuam em corpos diferentes. Meu querido, minha querida estudante, nota bem, na física, para que duas forças se anulem, nós temos algumas condições a serem satisfeitas, né? Ok, elas têm que ter sentidos contrários, mas elas também têm que estar atuando no mesmo corpo, ok? Então, se eu tenho aqui uma caixinha e aí eu tenho 10 newtons para um lado e 10 newtons para o outro lado, ok, essas forças estarão se anulando. Por quê? Porque elas estão atuando no mesmo corpo, na mesma entidade. Mas nota, não é isso que tu tem nas situações que a gente viu agora. Olha só, tu tem aqui uma força atuando na pessoa e outra na parede, em corpos diferentes. Uma força atuando na Terra e outra nesse outro corpo ali, de uma certa massa, em corpos diferentes. Então toma cuidado. Ação e reação são forças que não se anulam, pois atuam em corpos diferentes. Maravilha? Essa foi então a nossa aula de leis de Newton. Nas próximas aulas, continue estudando com a gente. Tu vai ver então os tipos de força que nós teremos aqui na mecânica: força peso, normal, força elástica e por aí vai. E aí teremos diversas situações para analisar. Fica com a gente, fica estudando aí com a gente que tem bastante aula para te estudar aqui.
Te espero na próxima aula. Agradeço a tua audiência. Bons estudos para ti. Dá um tchau, professor, agora. Tchau.